Nessa segunda dúvida cartesiana, você vai ser capaz de duvidar, inclusive, do seu próprio corpo. Aí vamos seguir, então, aí, para a gente começar a entender. Número 5, aí, então ele segue. Olha só, ele vai começar a falar um pouquinho da segunda dúvida cartesiana. Vamos lá. Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis que esses insensatos em vigília. A separação aqui fica, então, gente, entre o que diz respeito à vigília, ou seja, estar acordado, e estar sonhando, tá bom? Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito. Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente, que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que ocorre no sono tão parece ser... O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado. Olha só, às vezes a gente pode pensar, então, aí, no caso, né, de que o sonho, a princípio a gente poderia até pensar, ah não, os sonhos não são tão vívidos, não tão fortes, mas a gente tem casos aí de realmente de que a gente, muitas das vezes, já foi enganado pelos próprios sonhos. Será que você sabe que você está sonhando? Veja aí. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que eu estou dormindo. Repara o seguinte, gente, alguns sonhos talvez não sejam tão vívidos, tão convincentes, né? Mas há sonhos, ok? Há muitos sonhos que realmente nos persuadem, nos convencem de que aquilo ali realmente está acontecendo. São tão vívidos, são tão fortes que a gente pensa assim, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí você vai lá e acorda de manhã. Imagina nesse tipo de situação, né? A situação de você estar tão assim, realmente pasmado ali, né? Como ele usou. Essa discussão aqui parece ser uma discussão um tanto que infantil, eu diria, né? A gente poderia dizer assim. Porque a princípio é uma pergunta do tipo, será que eu estou sonhando agora? Né? Acho que todo mundo, talvez toda criança, já em algum momento na sua vida já deve ter pensado uma coisa desse tipo. Será que eu estou sonhando? Como é que eu separo o sonho da realidade? Né? O sonho sono da vigília. E ele diz o seguinte, que em algumas situações parece que a coisa fica tão convincente, o seu sono às vezes fica tão convincente que você acha que você está realmente acordado ali. E o grande questionamento é o seguinte, você explora mais uma alternativa aí para a coisa, né? Você tinha lá uma alternativa para um problema, né, inicial lá para os objetos distantes, agora você vai começar a colocar em dúvida o seu próprio organismo aqui, né? E a grande questão é, será que isso que eu estou percebendo a respeito do meu próprio corpo é uma informação verdadeira? A minha própria percepção, ela acaba se tornando alvo de dúvida aqui. Será que eu estou aqui mesmo? Eu poderia estar sonhando. E a grande questão é o seguinte, você tem critérios para separar, né, o sono da vigília? Você pessoalmente tem um critério? Então imagina lá você tem lá a dúvida, aliás, você tem lá a sua própria percepção aqui, né, vou botar um P, e você tem lá do outro lado, né,
a questão do sono. Veja, você poderia estar sonhando agora. Isso aí, como que você encara isso? Você tem algum critério para separar as situações de propriocepção que você está tendo do seu próprio corpo agora e de uma situação em que você esteja sonhando? Eis aí a palavra-chave para toda essa questão, né? Inclusive para a primeira dúvida. Essa aqui já é a segunda dúvida, que a gente chama de dúvida do sonho. A primeira dúvida é aquela dúvida do engano. Então, ambas as dúvidas, você teria exatamente uma questão em aberto, né? Existe 50% de chance de eu ter lá, por exemplo, nesse caso, uma propriocepção verdadeira e 50% de chance de eu ter lá uma propriocepção falsa, porque pode ser que eu esteja sonhando. Você tem algum critério? A palavra-chave aqui é o critério. Você tem algum critério para separar uma propriocepção verdadeira de uma falsa? E aí, gente, o que vocês acham? Isso é um problema muito sério, né? Talvez hoje em dia a gente tenha aquele critério, por exemplo, de beliscar alguém. Aparentemente, né, se a gente não sente dor durante o sonho, né? E se você estiver sentindo dor, é porque você está acordado. Então você vai, belisca aqui para ver se eu estou sonhando, né? É um critério, né? Aí a questão é, será que isso é um critério também razoável, válido? Alguém poderia também nos perguntar, tem sentido lógico? A questão é, se não tem sentido nenhum, não tem nenhuma lógica, por exemplo, eu estou andando, sei lá, no meu quarto e de repente quando eu abro a porta eu já saio e vou para, sei lá, já estou na escola. Tipo, não tem nenhuma lógica isso acontecer na vida real, concreta. Provavelmente eu estou sonhando, então não tem sentido. A questão do sentido poderia ser um outro critério aqui para você identificar se você está sonhando ou não, né? Veja aí. Para uma questão de reflexão, eu vou deixar aí para vocês, gente, um episódio antigo, né, de uma série, tá, que comenta exatamente um pouco dessa questão. Mas lá a questão não é nem o sonho em si, é a questão da ilusão, né? Alucinação. A gente poderia até levar um pouco para esse lado. Será que eu estou alucinando agora? Né? Quais são os seus critérios para saber que você está realmente tendo uma própria percepção verdadeira do seu corpo e você não esteja sonhando lá, alucinando? Quais são os seus critérios? Aparentemente, naquele período não havia nenhum critério logo de cara muito expresso assim. Tá? Então, por isso, ele coloca em dúvida e fica com 50% de chance de que seja verdadeiro e 50% de chance de que seja falso. Dessa forma, aqui já está eliminada a propriocepção. Tá? Com a primeira dúvida, ele eliminou os objetos que a gente sente à distância e agora os objetos que a gente sente em nós mesmos aqui, né? O nosso próprio corpo, a nossa sensação do nosso próprio corpo, que é chamada de propriocepção, tá? Atualmente. Então, aqui na segunda dúvida cartesiana, ele elimina tudo que diz respeito à sensação, em certo sentido. Tá? A sensação já foi eliminada aqui com a segunda dúvida cartesiana. Agora, vamos lá. Veja, vamos ver se dá para sobrou alguma coisa ainda. No nosso número 6 a gente vai ver que sobrou uma coisinha ainda. Aí tem lá, suponhamos, pois, agora que estamos adormecidos e que todas essas particularidades, a saber, que abrimos os olhos, que mexemos a cabeça, que estendemos as mãos e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões. Veja aí a questão aí está reforçando a questão ainda da segunda dúvida, né? E pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais como as vemos, tá? Então ele está reforçando que essas percepções poderiam ser falsas. Há aquela alternativa que ele está explorando ali. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser formadas senão à semelhança de algo real e verdadeiro. E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça. Esse é o ponto aqui, gente, desse parágrafo,
vou logo dar um grifo aqui, coisas gerais, ok? E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Ou seja, ele está apontando aqui para uma coisa que supostamente consegue sobreviver à própria dúvida do sonho. Seriam essas coisas gerais. O que seriam as coisas gerais? A princípio seriam os próprios conceitos gerais que nós temos. O conceito de olho, por exemplo. Mesmo que a gente esteja num sonho, esse olho, a gente só tem essa noção de olho porque a gente já viu algum olho na realidade. Tá? Existe algum olho lá fora. Mesmo que eu esteja, eu não saiba exatamente ali um olho em particular, aquele que eu estou vendo na minha frente, mas que existem olhos em geral, tá? Em geral, ainda permanece. Então essa coisa, mesmo que eu esteja duvidando aqui, mesmo com a dúvida do sonho, mesmo que eu esteja num sonho agora, essas coisas são reais, são verdadeiras, porque tudo que eu estou sonhando eu realmente retiro de alguma coisa que eu já vivenciei, ok? Então, ele trata essas coisas exatamente como verdadeiras e existentes, tá bom? Elas como se elas tivessem sobrevivido mesmo à dúvida do sonho. Pois, na verdade, os pintores lá, então vamos lá, para exemplificar um pouco melhor, ele acabou citando esse caso, né? Pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com o maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Então, lá a sereia, né, que é parte animal, parte peixe, parte mulher, né, então tudo que a gente inventa, né, o sátiro aí seria meio bode, meio homem, né, o sátiro, a figura do sátiro. Essas coisas, assim, mesmo que a gente constrói mentalmente, tá? Elas saem de algum lugar, sabe? De alguma coisa na realidade que serviu de base. E repara que você juntou lá uma estrutura geral lá de peixe com uma estrutura de mulher e formou o conceito de sereia. Esse tipo de coisa pode acabar acontecendo, né? E elas, assim, você tirou de alguma coisa real. Por mais que a sereia em si não exista, existem peixes e existem mulheres. Então você só juntou com a sua cabeça, né, esses elementos. Eles vieram de algum lugar, ok? Ou então, porventura, né, sua imaginação foi assaz extravagante para inventar algo de novo que jamais tenhamos visto com coisa semelhante e que assim sua obra não represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa. Certamente, ao menos as cores. Tá? Aqui a questão é a seguinte, mesmo na situação, né, que uma pessoa supostamente crie totalmente, de uma forma totalmente aleatória, tá, algum objeto, supondo aqui uma coisa bem rigorosa, né, ele conseguiu imaginar essa possibilidade de que a coisa seja inventada lá, acho que como é que é o nome daquela coisa do Chaves lá? É Xerofomp lá, não sei se é uma coisa assim, que desenho totalmente aleatório lá do Chaves. Imagina, é coisa totalmente fictícia, aleatória, né? Absoluta, absolutamente nova que ele criou. Até mesmo essa coisa, ela teria que ter pelo menos as cores, né? As cores lá daquela Xerofomp lá, não sei como é que é o nome, depois eu coloco aí, né? Ela também tem ao menos algum aspecto que corresponde à realidade, né? Que é exatamente as cores em particular. Pelo menos as cores elas vão ter alguma relação com o mundo. Que você simplesmente juntou um monte de cores e emaranhado lá e formou lá a xerofômpula do Chaves, né? Então aí ele vai falar então aqui no 7, então, o seguinte: pela mesma razão, ainda que essas cores gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais, que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos,
do que da mistura de algumas cores verdadeiras, são formadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas. Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral, a sua extensão, juntamente com a figura das coisas extensas. Aqui, quando ele está pensando aqui numa coisa que seja mais simples e mais universal, né, ele está exatamente já começando a levar as coisas para um nível um pouco da matemática já, tá bom? Para exatamente comentar que, mesmo depois de a gente passar por toda essa questão da dúvida do sonho, ainda a matemática continua sendo verdadeira mesmo durante o sonho, né? Que agora ele está falando das extensas, né? das coisas extensas. Quando você está falando de extensão, você está falando de medição, de quantidades, quantificações. Quando você começa a falar de coisas desse tipo, você já está adentrando em aspectos da física que são um pouco matematizantes. E quando você fala, por exemplo, de 2 mais 2 dentro de um sonho, 2 mais 2 continua sendo 2 mais 2, uma extensão de um determinado objeto, ali que você está calculando mesmo dentro de um sonho, de uma ilusão, ainda continua sendo aquilo ali. Então, tem uma exatidão da matemática que supostamente sobrepõe ao próprio sonho, tá? Que você, mesmo dentro de um sonho, você continua sendo verdadeiro, tá ok? A gente tem então aí, ó, a extensão juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número, como também o lugar em que estão, o tempo em que mede a sua duração e outras coisas semelhantes. Tudo isso, a princípio, são coisas quantificáveis, tá? Que você pode dar uma certa quantificação. Eis porque, talvez daí nós não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia e medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas. Mas a aritmética, a geometria, veja aí que interessante, né? Mas a aritmética, a geometria e outras ciências desta natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contêm alguma coisa de certo e indubitável. Pois, quer que esteja acordado, quer que esteja dormindo, quer esteja acordado, quer que esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5 e quadrado nunca terá mais do que 4 lados. E não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade e incerteza. Veja que aí é que está, né? Gente, é bem claro esse texto. Eu acho que Descartes ele é muito objetivo no que ele está querendo falar. Você observa que, mesmo durante um sonho, como eu acabei de dizer, a coisa continua sendo verdadeira. As verdades matemáticas ainda continuam sendo verdadeiras. Um triângulo tem 3 lados, um quadrado tem 4 lados. Se você falar aquilo ali, por exemplo, você está num sonho, você chegar e dizer, aquilo ali é um quadrado. Bom, mesmo num sonho, você vai estar falando algo verdadeiro, tá bom? Essa que é a questão. Se você chegar lá, mesmo num sonho, mesmo numa alucinação qualquer que você esteja tendo lá, você disser, poxa, 2 cadeiras aqui, mais 2 cadeiras, então são 4 cadeiras. Então, por isso que a matemática, a aritmética, ela sobrevive. Assim como noções gerais, né, as que eu acabei de comentar, que você, assim, tratadas de uma maneira bem geral, tá? Os conceitos universais, eles, em certo sentido, eles superam, né? Quando a gente fala de conceitos universais aqui mais acima, gente, a gente pode falar, por exemplo, da noção que não existia naquela época, né, que foi desenvolvida mais no século XIX em diante, que é a noção de conjunto. Tá? Conjunto já tinha uma noção de universais, né, mas não de conjunto. Descartes, ali no século XVII, estava ainda com uma matemática um pouco anterior à criação da teoria dos conjuntos. Mas conjuntos universais já é uma noção matemática que a gente poderia apontar aqui quando ele fala dessas noções gerais, mais universais, coisas gerais. Quando ele fala, por exemplo, olhos,
cabeça, mãos, ele está falando o conjunto olho, o conjunto cabeça, o conjunto mão, certo? Que, assim, aqui ele está falando aqui de algumas coisas que podem ter um quê de imaginação ainda, né, que passou pela imaginação, mas quando se trata assim, de uma maneira mais universal, se está tratando de uma maneira cada vez mais verdadeira e existente. Tá? A princípio, é claro, elas são imaginárias, elas passam pela imaginação. Tá? Mas aqui ó, ele já comenta, né, aqui no texto, né, você pode ver aqui que quando você trata elas como mais simples e universais, né, elas são como sendo mais verdadeiras, né, são verdadeiras e existentes. Okay? Você está falando da verdade das coisas. A princípio, quando se trata como imaginárias, você poderia então considerá-las como ainda limitadas pelos sentidos, pela imaginação, tá? pelo sonho. Tá? Então, a dúvida do sonho poderia até eliminar aquilo que vem da imaginação. A dúvida assim, dessas alucinações aí poderia ser colocada em questão. Mas quando você leva para um nível mais abstrato, mais universal, quando você começa a falar do conjunto, conjunto mão, conjunto cadeira, o conjunto óleo, o conjunto cabeça, e assim por diante, já está num nível mais geral, mais universal, e por isso mesmo você poderia dizer que não foi afetado pela dúvida do sonho.